Existem momentos na nossa vida que parece que a gente está sem saída, parece que a gente perdeu tudo. Talvez para algumas pessoas seja passar por um luto, para outras de repente um divórcio ou uma crise financeira, até mesmo o recomeço que não fazia parte dos seus planos. E hoje eu quero te mostrar, através da história de Ruth, como que Deus trabalha nesses tipos de cenários. Vamos lembrar brevemente sobre a história de Ruth. Na verdade, Ruth, ela é sogra de Noemi. Noemi, ela decidiu, juntamente com o marido dela, ir para uma outra terra, a terra de Moabe. E lá, né, os seus filhos se casaram, uma das suas noras era Ruth. E lá também, depois passou um tempo, o marido de Noemi morreu e também os filhos de Noemi morreu. Então, acabou que Noemi ficou viúva e também as suas noras ficou viúva. Então, Noemi decidiu voltar para sua terra e falou para as suas noras, para que elas voltassem, né, para os seus pais, para elas poderem refazerem a sua vida. Mas Ruth, ela não quis ir e ela falou com Noemi: o meu Deus será o seu Deus. Aonde você for, eu também irei. E assim foi, Ruth e Noemi voltaram, né, para Belém, para sua terra, para a terra de Noemi, e ali começou todo o processo de Ruth. E na nova terra, ela buscou, mesmo em meio à sua dor, mesmo em meio ao seu luto, ela decidiu ali procurar um trabalho e procurar um meio para sustentar elas duas. Ruth passou por uma situação muito delicada. Para algumas pessoas isso pode significar perder tudo. Para algumas pessoas isso não se torna só a questão do luto, da perda, mas isso também se torna uma tragédia. Talvez você esteja passando por algo assim, talvez não necessariamente o luto, mas alguma coisa na sua vida que te frustrou demais e que mexeu muito com a sua vida. Talvez você esteja nesse momento, ou até mesmo você já passou por isso alguma vez na sua vida, mas no fundo você sabe que isso ainda não está bem resolvido dentro de você. Mas nesse cenário de Ruth, ela tomou uma posição, ela tomou uma decisão. E muito mais do que isso, ela decidiu servir a Deus de Noemi. Ela decidiu ir para uma nova terra, começar tudo do zero. E isso, para quem já passou, sabe que não é algo tão fácil. E Ruth, ela estava num contexto muito delicado, porque ela precisou tomar uma decisão e se levantar em um momento onde, muitas das vezes, as pessoas só querem ser cuidadas. As pessoas precisam realmente desse cuidado. Quando tem assim algo que abale tanto a pessoa, ela realmente está num momento ali de fragilidade. Mas Ruth, ela que teve que ser forte, ela teve que se posicionar e tomar uma decisão que mudaria todo também o seu futuro. Então ela se pôs à disposição para o trabalho. Acredito que aquilo ali que ela começou a fazer depois que ela decidiu seguir com Noemi não era algo também tão confortável. Então nesse processo, no momento de dor, no momento de perda, ela precisou se levantar e não pensar somente nela, no seu sustento, mas também pensar como ela poderia sair daquela situação. E só quem passa uma grande decepção ou uma grande situação de sofrimento mesmo, sabe o quanto é difícil você se movimentar, você se levantar nesses momentos, porque é o momento onde você quer se retirar e você precisa do apoio das pessoas. Ruth também foi muito corajosa, ela precisou, né, deixar um pouco a sua dor de lado. E acredito eu que nesse processo ela também precisou se adaptar, ela precisou também se adaptar ao mínimo, a um trabalho também que não era de repente tão favorável ou que era tão confortável assim. Ali também foi um processo de humildade, foi um processo de ajuste, um processo também de totalmente depender de Deus. Mesmo em meio a todo esse processo, a bondade de Deus já se fazia presente na vida de Ruth, porque Deus, ele protege, ele cuida daqueles que decidem andar juntamente com ele. Algo muito interessante nessa história de Ruth é que Deus usou a vida de Boaz para abençoar Ruth mesmo antes dele ser marido dela. Se for olhar ali num texto, Deus, através da vida de Boaz, protegeu Ruth tanto fisicamente quanto financeiramente. Aqui no texto, né, vai dizer que ele falou para ela ficar ali, para que ninguém tocasse nela. E ele também abençoava ela, às vezes, né, com as espigas e com as coisas ali também da época. Mesmo antes de Deus assim trazer por completo a restauração na vida de Ruth, o Senhor já estava ali manifestando a sua bondade, cuidando de Ruth nos detalhes. Isso me chama a atenção porque muitas das vezes a gente acha que Deus ele vai começar a agir quando ele fizer a obra por completo ou ele mudar totalmente aquela situação. Não, Deus já está cuidando dos detalhes, muitas das vezes é a gente que não percebe. Deus já está movimentando algumas coisas, mas ainda em meio ao processo. Ruth 2 tem algo aqui que eu achei também muito interessante. E Ruth fala para Boaz: por que eu estou recebendo tanta bondade? Eu, como uma estrangeira. Boaz, ele fala assim: contar-me tudo que você tem feito por sua sogra depois que você perdeu seu marido. Como você deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que você nem conhecia bem.
Ou seja, isso revela algo muito importante. Nada do que você vive em fidelidade com Deus passa desapercebido pelo céu. Nada do que você vive em fidelidade a Deus é em vão. Mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao luto, mesmo em meio às perdas. A forma como você permanece, a forma como você se posiciona, isso gera um testemunho. Porque no momento da dor, no momento de crise, a gente é levado a se movimentar ou a se comportar em meio ao cenário, em meio às nossas dores, em meio às nossas frustrações. A gente é tentado a desistir, a gente é tentado a se revoltar, a seguir os caminhos que não são alinhados com o caminho de Deus para nossa vida, agir pela dor mesmo, agir pela pressão, agir pelo sentimento de injustiça. Mas Ruth, ela decidiu permanecer fiel. E essa fidelidade gerou um testemunho também. Então Ruth, ela não só sobreviveu à dor, mas ela também se posicionou no meio dessa dor. E esse posicionamento dela abriu caminho para o cuidado, para o favor de Deus, para o cumprimento maior do propósito de Deus sobre a vida dela. A decisão de Ruth de seguir Noemi e principalmente de trilhar um novo caminho com Deus fez com que a vida dela fosse totalmente restaurada depois no futuro. Por isso é que nós também temos que tomar muito cuidado com as decisões que a gente toma, principalmente em momentos assim, momentos de fragilidade, momentos de dor, porque a nossa decisão nesses momentos, ela pode comprometer totalmente o nosso futuro, tanto para o bem quanto para o mal. Não sei hoje o que é que você está passando, mas saiba de uma coisa: quando você decide verdadeiramente entregar a sua vida, o seu caminho ao Senhor e decide viver os princípios do reino, Deus faz com que toda dor, toda perda, todo luto, toda decepção coopere para um plano maior, coopere para o seu bem. Deus, ele não perde o controle de nada e ele também não perdeu o controle da sua vida. Pode parecer que não tem saída, você até mesmo não tem ninguém, mas se você tem Deus, você tem tudo. Talvez em algum momento você pense: ah, mas você não sabe da minha situação, você não sabe o que eu estou passando ou o que eu já passei. E realmente eu posso não saber exatamente tudo que você passou, o que você está passando especificamente, mas eu sei também o que é perda, eu sei também o que é frustração, eu sei também o que é abrir mão dos meus planos, eu sei o que é abrir mão de uma profissão, eu sei o que é recomeçar e não apenas só em uma área da vida. Eu sei também o que é tomar decisões difíceis que podem comprometer todo o meu futuro. Eu também sei o que é escolher viver o novo de Deus, mesmo não conseguindo ver nada, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a impossibilidades. Também tem muita coisa aqui que eu passei semelhante a essa história. E uma coisa que eu posso te dar certeza é que em todos os momentos que eu passei de dificuldade, ou momentos que eu achava que já não tinha mais jeito, ou que eu tinha realmente chegado ao fundo do poço, Deus estava comigo e Ele também está com você. Não sei também se você que está me ouvindo é cristão, ou se você está afastado, ou até mesmo que você é ainda cristão, você está na igreja, você frequenta, mas a sua vida espiritual está totalmente morta. Mas seja qual for o cenário que você se encontra, te convido, depois desse vídeo, a ir falar com Deus, conversar com Deus e a entregar a Ele de verdade todo o seu caminho. Entregar de verdade a sua vida para Deus. Você não vai fazer uma oração comum, você não vai ficar pensando muito em palavras, você vai simplesmente abrir o seu coração e conversar com Deus. Fale tudo o que você sente, tudo que você quer falar para Ele sem medo, fala dos seus sentimentos, de tudo que você sente, não tenha vergonha de se expor para Deus. E peça também de todo o seu coração para que Ele fale com você ainda essa semana. Como está em Jeremias 29:13, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem com todo o coração. 2 Crônicas 7:14 também vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar na minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei, darei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu não sei exatamente o que precisa ser restaurado na sua vida, nem o quanto o seu coração pode estar totalmente ferido. Mas Jesus, ele quer curar cada ferida que você tem guardado no seu coração. Ele é especialista em causas impossíveis. Ele não faz obras inacabadas. Ele é Deus de obras completas. E a obra que ele começou na sua vida, ele vai completar. Você não é um projeto falido, Deus tem algo novo para você. Deus tem um novo caminho e você ainda vai contemplar a bondade de Deus, mesmo em meio a toda essa dor. Creia, porque Cristo é a sua esperança. Essa palavra ela fixa no seu coração. E não se esqueça, depois desse vídeo, vá conversar com Deus. Vai conversar com seu Pai, porque Ele te conhece. Ele ainda tem resposta para a sua vida essa semana. Que Deus te abençoe. Curta e compartilha esse vídeo. Até a próxima.